Meus irmãos, que a paz de Jesus seja em nossos corações. É com alegria que nós retornamos a esta casa. Estivemos aqui na terça, em substituição à nossa companheira Márcia, que não pôde estar presente, e hoje em substituição ao nosso amigo e irmão Eduardo, que está auxiliando o irmão hospitalizado. Então nós queremos desejar ao Eduardo e ao seu irmão plena recuperação, saúde, força, nessas passagens pelas quais todos nós passamos, que são as provas, os testes, os momentos de meditação, que a doença, que a dor nos proporciona. Sempre amparados pela misericórdia divina, que sempre está ao nosso lado, nos fortalecendo. O tema desta noite, responsabilidade dos pais perante a reencarnação, obviamente dos filhos, dos espíritos que nos são confiados temporariamente como filhos, pela misericórdia divina, para que possamos reatar laços de afinidade, construir laços fraternos com aqueles corações que, porventura, ainda nos sejam antipáticos e vice-versa, ampliar a parentela espiritual, a parentela corporal, proporcionando a ampliação da parentela espiritual. E a parentela espiritual que é formada pelos espíritos que têm afinidade entre si, afinidade de propósitos, afinidade de gostos, de ideias, formam uma família espiritual. E a reencarnação, os laços consanguíneos, os laços da parentela carnal, pai, mãe, filhos, proporcionam a quebra das antipatias, dos sentimentos antagônicos, que o esquecimento do passado permite. O esquecimento do passado permite a convivência de espíritos que não são tão simpáticos entre si, ainda, porque o grande plano da evolução é que nós nos integremos na grande família humana, espiritual, formada por todos os espíritos que alcançaram a fase da razão iluminada. Então formam uma grande família espiritual. Nós estamos nessa caminhada pela iluminação plena da nossa razão. Nós já temos a razão despertada, a razão capacitada a compreender os valores que o Evangelho apresenta, mas a nossa razão ainda não está plenamente iluminada, o que ocorrerá quando nós estivermos vivenciando plenamente os valores nobres, os valores morais, em que as virtudes estarão em floração. Então, o objetivo da evolução é a formação de uma grande família, desenvolver o amor a partir de aquele amor que define um grau de expansão tal que a partir daquele momento o espírito passa a amar incondicionalmente a todos. Então não é necessária a convivência com todos os espíritos para que o amor por todos seja desenvolvido. Mas é necessária a convivência com espíritos de graus heterogêneos de evolução
até que a partir de um determinado momento o espírito já ama indistintamente a todos. Esse é o propósito, esse é o objetivo. Então, nós sabemos que a encarnação nos é imposta com aquele propósito de que cada um de nós tome a parte que lhe toca na obra da criação. Em determinados momentos, a encarnação será uma expiação, em outros momentos será uma missão. Mas mesmo na expiação, ela pode se tornar uma missão, porque o objetivo da expiação é o reajustamento do espírito, e não o pagamento. Nenhum de nós renasce para pagar alguma coisa, nós renascemos para reajustarmos nossos sentimentos, nossas emoções. E se nós nos aplicamos ao reajuste, evidentemente que a expiação vai sendo amenizada, porque o amor cobre a multidão dos pecados. O próprio esforço por compreender as leis de Deus, o estudo da doutrina espírita, o estudo do Evangelho, já de dentro para fora, já proporciona uma consolação pelo entendimento da ocorrência. Quando nós não temos esse entendimento, somos plenamente materialistas, por exemplo, qualquer sofrimento ou problema mais sério na experiência humana se torna algo muito difícil, porque nós não temos a visão da imortalidade, a confiança, a certeza. Então, a função da doutrina espírita é nos dar essa confiança, essa certeza. Lembrando que a doutrina espírita nada mais é do que o cristianismo redivivo. Então Jesus, quando aqui esteve com esse propósito de nos infundir confiança, fé, paciência, compreensão, pela visão da continuidade da existência após a morte, da imortalidade da alma e do seu retorno em novas e promissoras oportunidades de trabalho que as reencarnações proporcionam. Então, o nosso tema, responsabilidade dos pais perante a reencarnação, é um tema que está atrelado à questão 199 do Livro dos Espíritos, cujo estudo foi iniciado pelo Carlos Alberto no dia 14 de dezembro, se não me engano. E o nosso trabalho é continuar no tema, mas sem abordar as mesmas coisas, porque o Carlos Alberto já abordou de forma bastante interessante e profunda muitos aspectos, então nós não vamos tentar não entrar nos aspectos que ele já tratou, e vamos abordar outros aspectos. E uma das questões interessantes que essa questão suscita, que é a questão 199, Kardec perguntou assim: por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? Então, se a vida se interrompe na infância, o espírito vai desencarnar na fase infantil. Como ele se apresentará no mundo espiritual? Ele se apresentará como uma criança, ou ele de pronto vai retomar a sua condição anterior? Há muitos irmãos que entendem que o espírito desencarnado na fase infantil retoma de pronto a sua condição anterior à existência, baseados em que Kardec não tratou desse tema, não teria tratado desse tema, mas Kardec tratou desse tema de forma, embora não aprofundada, mas ele tratou desse tema na Revista Espírita de janeiro de 1859, que tem um caso
de manifestação de um espírito na sua faixa de 12 anos de idade. Nós vamos trazer os detalhes mais à frente, porque nós vamos, dentro desse tema, nós vamos fazer uma leitura de um artigo de um companheiro nosso, um espírita muito lúcido, muito estudioso, que militou durante muitos anos nas fileiras da Federação Espírita Brasileira, nosso caro confrade Jorge Hessen. E nós vamos fazer a leitura desse artigo que ele escreveu, porque é um artigo muito interessante. E nós vamos aproveitar os apontamentos judiciosos que ele traz aqui para tecer alguns comentários. Vamos enriquecer o nosso estudo com o artigo do Jorge Hessen e aproveitando as aberturas que o próprio artigo nos dá para conversarmos sobre alguns aspectos. Eu só vou fazer a leitura rápida da questão 199 para nós nos relembrarmos desse estudo, mas nós pretendemos voltar ao final para nós encerrarmos o estudo com uma questão importante que toca nessa responsabilidade dos pais na reencarnação, que é a questão da educação. Porque Allan Kardec foi um emérito educador, discípulo de Pestalozzi. Jesus Cristo, governador da terra, espírito educador. O seu evangelho tem a função de nos educar, de nos auxiliar a desenvolver as qualidades nobres. Se eu preciso desenvolver qualidades nobres, evidentemente que eu vou ter que domar minhas inclinações, mas eu vou ter que superar tendências equivocadas, que é o trabalho da educação, que é a arte de formar caracteres. Então, Allan Kardec era um educador. Então, o Livro dos Espíritos é permeado por essa preocupação e por apontamentos de Allan Kardec com esse propósito. Então, pretendo voltar a esse tema, a essa questão ao final, em conjunto com a questão 685, em que Allan Kardec volta a abordar a questão da educação. Então, eu vou fazer aquela leitura dessa questão 199. Vou partir para o artigo do nosso companheiro Jorge Hessen e vamos voltar a essa questão ao final. A questão 199. Por que tão frequentemente a vida se interrompe na infância? A curta duração da vida da criança pode representar, para o espírito que a animava, o complemento de existência precedente interrompida antes do momento em que devera terminar. E sua morte, também não raro, constitui provação ou expiação para os pais. 199A. Que sucede ao espírito de uma criança que morre pequenina? Recomeça outra existência. Comentário de Allan Kardec. Se uma única existência tivesse o homem, e se, extinguindo-se-lhe ela, sua sorte ficasse decidida para a eternidade, qual seria o mérito de metade do gênero humano, da que morre na infância, para gozar sem esforços da felicidade eterna, e com que direito se acharia isenta das condições, às vezes tão duras, a que se vê submetida a outra metade? Semelhante ordem de coisas não corresponderia à justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é real para todos. O futuro a todos toca sem exceção e sem favor para quem quer que seja. Os retardatários só de si mesmos se podem queixar. Forçoso é que o homem tenha o merecimento de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás, não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência,
Não se vêem crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Algumas não há que parecem trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio, não obstante os bons exemplos que de todos os lados se lhes dão? A lei civil as absolve de seus crimes, porque diz que elas obraram sem discernimento. Tem razão a lei, porque, de fato, elas obram mais por instinto do que intencionalmente. De onde, porém, provirão instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas em condições idênticas e sujeitas às mesmas influências? De onde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas de suas existências anteriores. Assim é que a lei é uma só para todos e que todos são atingidos pela justiça de Deus. Só esse comentário de Allan Kardec aqui dá ensejo a que Allan Kardec escrevesse até um outro livro. Tantas as questões importantes que são suscitadas aqui, como a questão das tendências que são os instintos da criatura trazidos de experiências anteriores. Os instintos mais básicos nós os desenvolvemos na nossa trajetória pelo reino animal, que são ferramentas que nós utilizamos hoje para o voo definitivo libertador do espírito. E esses instintos é que são os embriões das virtudes, conforme aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então são temas interessantes. Mas eu quero deixar esse comentário em suspenso, porque nós vamos voltar a esse comentário para trazer para os amigos aqui o artigo do nosso companheiro Jorge Hessel, que vamos lendo. Os irmãos vão nos permitir fazer a leitura, mas nós não vamos fazer uma leitura linear de um só fôlego, nós vamos fazendo comentários, porque senão a coisa fica muito pesada, fica cansativa se formos fazer uma leitura ampla de um só fôlego. Então, o título do artigo é: será que há espíritos de crianças nos domínios do além-tumba? Inicia assim o artigo, nosso companheiro. Um objeto de estudo instigante, cuja explicação devemos ao Espiritismo, diz respeito à situação da criança no além após a sua morte. Um objeto de estudo instigante, cuja explicação devemos ao Espiritismo. Então, essa explicação do Espiritismo não foi sem um propósito que o Espiritismo surgiu na Terra numa determinada época, num determinado momento da história da humanidade. Allan Kardec codificou a doutrina dos espíritos e iniciou a sua trajetória para codificar o Livro dos Espíritos em 1854, quando ele participou de sessões das chamadas mesas girantes, e 2 anos e meio após, 1857, ele já tinha editado o Livro dos Espíritos. Então, em 2 anos e meio, ele, de um observador cético, ele descobriu, o fenômeno o levou revelou-se como sendo de origem dos espíritos, que são as almas dos homens que já morreram. E por intermédio de respostas recolhidas de diversos médiuns, Allan Kardec então elaborou
o Livro dos Espíritos. Então a doutrina nomeou essa doutrina de Espiritismo, doutrina dos Espíritos, que representa na Terra o cumprimento de uma promessa feita por Jesus, descrita no Evangelho de João, no capítulo 14 de João, 14, 15 e 16, que eu vou me permitir aqui lembrar aos irmãos os versículos. No capítulo 14, versículos 15 a 17. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Porque Jesus era um Consolador, mas um Consolador que veio como enviado divino, atuando pela misericórdia de fora para dentro, apresentando-nos exemplos de conduta digna e nobre, como fator de indução para que nós desenvolvamos o Consolador interior, de dentro para fora, que é o Consolador que saneia o espírito definitivamente, é o Consolador que cresce de dentro para fora, pela compreensão dos ensinamentos e sua vivência no dia a dia. Porque a vivência dos padrões evangélicos que Jesus aponta como modelo e guia permite-nos não mais exteriorizar causas de complicações para o amanhã, como maus hábitos, ações indignas, impondo reajustes futuros. Então esse é o papel do Consolador. Por isso que ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, porque Jesus tem a sua individualidade, é um espírito criado por Deus, nosso irmão, não pode ficar atrelado a nós pela infinidade do tempo e do espaço. Certo? Ele também está em evolução. A evolução é infindável. A evolução não tem fim. Embora já sendo o espírito puro, da categoria dos Messias, aqueles espíritos que já atingiram tão alto grau de evolução que se tornam infalíveis, daí por diante, mesmo na encarnação, ele ainda está em evolução, porque a evolução é infinita. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E no versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então Jesus não pôde dizer todas as coisas, assim como Allan Kardec não pôde dizer todas as coisas. Allan Kardec, na sua trajetória de 1854 e meio a 1869, quando ele desencarnou, pouco mais aí de 15 anos, ele publicou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, a Revista Espírita, correspondia com muita gente, atendia caritativa a outros tantos, então ele não tinha um tempo para desenvolver todas as questões. Por isso é que ele diz, sobre o Espiritismo se disse a primeira palavra. As outras palavras viriam acrescentar altura à edificação com o intermédio dos outros médiuns, porque a doutrina dos espíritos. Então a mediunidade é importante na doutrina dos espíritos.
Mas é importante que haja concordância do ensino generalizado. Então, há que se fazer um cotejo das informações e, segundo aponta Allan Kardec, é preferível rejeitar 10 verdades que aceitar uma mentira. E o que é pior, ainda querer impor a mentira como sendo verdade. Então, nós espíritas temos essa responsabilidade com a codificação e com o Evangelho. E no capítulo 16, no versículos 12 e 13, ele diz assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, quando Jesus diz, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Isso acontece hoje no movimento espírita, quando vemos que muitos companheiros não conseguem compreender certas informações que os espíritos nos trazem acerca da situação das crianças no mundo espiritual. Então imaginemos aquele tempo de Jesus. Se hoje temos dificuldade, polemizamos, estabelecemos casuísmos, como os antigos doutores da lei do Sinédrio, no tempo de Jesus, então, seria impraticável. Concorda, minha amiga? Então, voltando aqui ao texto do nosso amigo, nosso irmão o Hessen, um objeto de estudo instigante, cuja explicação devemos ao Espiritismo. Diz respeito à situação da criança no além após a sua morte. Então, o que nós temos que fazer? Se há dúvidas, nas sessões espíritas, eu participo de sessão espírita já há mais de 30 anos, e ocasionalmente se manifestam crianças. Através de médiuns idôneos, que eu conheço de longa data. Muitas pessoas conversam com crianças desencarnadas que lhes aparecem aí. É um simulacro? Então, compete-nos então, nas sessões espíritas sérias, nós começarmos a pesquisar com seriedade, com a anuência dos espíritos, pedindo permissão para eles, para termos mais detalhes, além dos detalhes da Revista Espírita e das obras que André Luiz, por exemplo, nos apresenta. Será que há crianças no além? E o bebê? Como será a sua forma perispiritual quando desencarna? Será que o seu perispírito retoma a forma adulta ou por quanto tempo permanece bebê? E ou criança no além-túmulo? Há muitas interrogações sobre o que ocorre com as crianças recém-desencarnadas. Como elas se adaptam no mundo dos espíritos? Sim, são inúmeras dúvidas. Cremos que crianças no além são imediatamente recolhidas por familiares ou mentores, que lhes dão ampla assistência. Se são espíritos com ótima bagagem moral, retomam a personalidade anterior. Se são de mediana evolução, acreditamos que conservam a condição infantil, que será superada com o decorrer do tempo, como sucede com as crianças na Terra. Podem também retornar à reencarnação. Então nós temos aqui duas questões: espíritos com ótima bagagem moral e espíritos de mediana evolução. Então vamos nos lembrar da escala espírita, que Allan Kardec judiciosamente registrou no Livro dos Espíritos. Aquelas etapas ali que didaticamente Allan Kardec dispôs as características dos espíritos em determinadas faixas de condição moral, pontuando para nós quais as características dos bons espíritos, dos espíritos superiores, dos espíritos inferiores, dos espíritos puros. Então, obviamente que espíritos de condição mais elevada
que desencarnam na idade infantil retomam de pronto a sua personalidade anterior. Mas os de evolução mediana como nós, que estamos envolvidos no esquecimento do passado, vamos continuar nos desenvolvendo na forma infantil no mundo dos espíritos, despertando gradativamente o cabedal do passado. Porém, pasme, continua o nosso irmão Jorge Hessen, segundo um famoso escritor espírita, não há uma única manifestação mediúnica nas obras de Allan Kardec, porquanto afirma que não existem espíritos crianças, pois o período de infância, adolescência, maturidade e envelhecimento é uma condição do corpo físico, que obedece a esse processo orgânico de maturação próprio dos nativos do planeta Terra. Isso não condiz com a verdade. Essa informação de que alguém disse que não há uma única manifestação mediúnica, por exemplo, na Revista Espírita de 1859, num capítulo que trata, a partir da página 25, da manifestação de um espírito infantil, lá na página 32, Allan Kardec escreveu assim: evocamos esse espírito numa das sessões da sociedade e lhe dirigimos as perguntas que se seguem. O senhor Adrien o viu, obviamente o senhor Adrien era um médium vidente, o viu sob o aspecto de um menino de 10 a 12 anos, bela cabeça, cabelos negros e ondulados, olhos negros e vivos, tez pálida, boca zombeteira, caráter leviano, mas bondoso. Revista Espírita. Já disse e vou repetir, nós já tivemos a oportunidade de dialogarmos com espíritos infantis ao longo de mais de 30 anos de sessão de trabalhos em reuniões de desobsessão, em algumas oportunidades. A minha mãe, por exemplo, ocasionalmente vê uma entidade infantil ao lado dela. Minha mãe já está numa idade bem avançada, 87 anos, e na idade em que o espírito já começa a vislumbrar mais aspectos do mundo espiritual. Então, ocasionalmente, uma entidade em forma infantil a visita. Sem contar nas inúmeras narrativas de aparições de crianças que nós temos na literatura, de um modo geral, certo? Continuando no artigo do Jorge, será? É urgente contar ao notório e equivocado confrade que o codificador publicou a comunicação do espírito de uma criança na Revista Espírita de 1859. Em janeiro de 1859, na edição da FEB, páginas 25 a 32, sendo que a descrição da visão está na página 32. E ainda registrou a manifestação do espírito do menino Marcel, conforme publicado na obra O Céu e o Inferno, capítulo 8, parte 2. Então, também no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, das comunicações dos espíritos, e Kardec, no livro O Céu e o Inferno, que trata da questão do céu e inferno segundo o Espiritismo, então ele registrou diversas comunicações de espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos medianos, para que nós tenhamos uma ideia do que proporciona felicidade no mundo espiritual, quais as atitudes, quais as ações, e do que proporciona sofrimento no mundo espiritual, segundo a conduta que nós vamos estabelecer na Terra. Então a nossa conduta, os nossos atos, nossas ações,
que todas têm origem no nosso passado, nas nossas tendências, conjugadas com o trabalho de educação e autoeducação. A educação que os pais se esforçaram para nos dar, como valores indutivos de melhores coisas, e no processo de autoeducação, por exemplo, como nós aqui estamos agora buscando elaborar a autoeducação consciente, segundo o que nos ensina o Evangelho e a doutrina espírita, que é o trabalho da autoeducação. Na verdade, o trabalho de educação, que é a arte de formar caracteres, é um trabalho que visa desenvolver potenciais que todos nós trazemos desde a nossa origem. Nós somos criados simples e ignorantes, mas trazemos em germen os potenciais divinos incrustados como sementinhas no nosso psiquismo embrionário. Por isso que o espírito, todos os espíritos chegarão à perfeição. Porque existe uma força determinística interior que primeiramente age inconscientemente, mas quando o espírito alcança a fase humana e vai abrindo a sua razão, a sua consciência, ele, a partir de um certo momento, ele toma as rédeas do processo. Mas segundo uma linha diretiva divina, que é o determinismo divino, que é a grande lei diretora do universo e da evolução do espírito. Minha amiga Denise, tem alguma participação já aí? O pessoal está querendo fazer algum comentário, ajudar? Tem muitos irmãos aqui nos acompanhando, a Adete, Helenilde, Maria Ernestina, Wanda, Marinalva, tantos outros. Eu tenho uma pergunta pessoal, que você acabou de falar sobre o determinismo divino. Existe aqui no chat alguns participantes falaram de perdas dos filhos bem novinhos, ainda bebês. E eu convivo com pessoas que também, com poucos meses, houve um desencarne. No caso desse desencarne precoce, o espírito ainda pode permanecer, já que a gente está dentro da responsabilidade dos pais, a reencarnação, mesmo havendo esse desencarne, esse espírito ele pode permanecer ao lado desses pais por um longo período para aprender com estes? Não, longo período não. Ele é recolhido. Nós temos, o Carlos Alberto trouxe o caso do Júlio, do livro Entre a Terra e o Céu, que foi recolhido. O caso do Júlio, por exemplo, é interessante porque é um espírito que cometeu um suicídio depois da segunda tentativa. Teve 2 tentativas de suicídio. Por isso ele teve 2 encarnações em seguida. A tentativa de suicídio deixou sequelas no perispírito. E o suicídio, propriamente dito, também. Então ele precisou de 2 reencarnações. Então, nesse caso, por exemplo, o espírito permanece na fase infantil para preservar todo o trabalho que foi feito de preparação para o mergulho. Então ele permanece e depois ele novamente reencarna. Então, não necessariamente o espírito, com os mesmos pais, né? Não necessariamente com os mesmos pais. Porque vamos supor que, em tese, a primeira tentativa de suicídio se deveu à influência de uma determinada pessoa e a segunda de outra. Então, ambos têm responsabilidade. Certo? Então nós podemos, por exemplo, dizer que um vai recebê-lo como filho e o outro também. Não é que eles são culpados, porque ninguém é culpado pelo mal que atinge o próximo. Porque o que atinge o próximo está na pauta da lei de justiça. O elemento foi apenas
instrumento do escândalo, como fator de indução. Que o outro, esse fator de indução negativo, vamos colocar como sendo, tendo sido, em tese, a indução para o suicídio. Alguém tenta convencer o outro a cometer um suicídio. Fator de indução. É uma complicação de um coração desajustado. E o outro que recebe a indução está passando pelo teste de resistir. Por quê? Porque ele traz a marca de já ter cometido suicídio e precisa vencer. Sucumbindo, cometendo suicídio, o outro, como o outro esteve do lado dele como fator de indução de um aspecto infeliz, ele precisará, por uma questão de lógica, retornar ao lado dele como fator de indução de coisas melhores. Para reajustar a sua linha pessoal de conduta. Certo? Mais ou menos assim, meus irmãos. Ok? Então, continuando o texto do George Hessen, deixa eu me lembrar onde eu parei aqui. Aliás, antes de Kardec, então, Allan Kardec registrou na Revista Espírita de janeiro de 1859, e no livro Céu e Inferno, no capítulo 8 da parte 2ª, tem uma comunicação do espírito Marcel, um menino. Continuando a leitura. Aliás, antes de Kardec, encontramos personagens históricos que mencionam os espíritos de crianças no além. A exemplo de Swedenborg, que descreve crianças sendo bem recebidas no além nas instituições. Emanuel Swedenborg, se não me engano, um filósofo sueco. Se alguém tiver certeza da nacionalidade, por favor, pode me ajudar. Swedenborg, que descreve crianças sendo bem recebidas no além, nas instituições onde adolescem e são cuidadas por jovens mulheres. Isso vimos na narrativa que o Carlos Alberto fez do livro, da leitura que ele fez do livro Entre a Terra e o Céu, em que Blandina, que é a nossa Meimei, lá trabalha como educadora. Há distintos precursores do Espiritismo que fazem alusões às crianças no além, a saber, Louis-Alphonse Carranet, na França, Andrew Jackson Davis, nos Estados Unidos. André Luiz apresenta no capítulo 10 do livro Entre a Terra e o Céu, já lido aqui, acurados painéis de crianças desencarnadas. Caibá Schutel apresenta as crianças no além tumba, no seu livro A Vida no Outro Mundo. Frederico Figner, irmão Jacó, faz menções a crianças no além, conforme agenda no livro Voltei. Informações confirmadas por Ivone Pereira em Cânticos do Coração, volume 2, e George Veile Owen, que era um reverendo, na obra A Vida Além do Véu, dentre outros. Então, o George Hessen cita aqui obras precursoras que trazem essa informação. André Luiz, já li, né? Na questão 381 de O Livro dos Espíritos, o codificador questiona aos espíritos se na morte da criança o ser readquire imediatamente o seu antecedente vigor. Os benfeitores aclaram o tema, afirmando que o espírito não readquire a anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado do envoltório físico. E nas questões 197, 198, 199, que é essa aqui, objeto de estudo, 346 e 347. Da mesma obra básica é explicado
que o espírito da criança não é infantil, e sim reencarnação de espírito que teve outras existências na Terra ou em outros orbes. Então essa aqui é uma informação interessante. Na verdade, o espírito não é infantil, é uma condição temporária, porque o espírito é imortal, foi criado há muito tempo antes. Então a forma infantil é uma forma temporária, exatamente porque ela tem uma função. Na tarefa do reajustamento entre espíritos que não se afinizam, e vamos lembrar que desde Jesus nós temos a informação de que os espíritos que não têm afinidade, que se tornam inimigos, reencarnam juntos, porque está lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 36. Assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quando? Numa existência futura. Certo? Retornarão como familiares. Então a forma infantil é aquela forma apropriada para que um pai e uma mãe consiga passar a amar um elemento que no passado esteve posicionado como um indutor da justiça, ou um agente da justiça, e que nós não compreendemos assim, daí não perdoamos. Então estabelece-se todo um círculo vicioso de vingança, ódio, desamor, retorno, pagamento, dívida. Por quê? Porque não perdoamos. Então por isso que Jesus recomendou perdão. Porque perdoando, eu me antecipo à ação da lei. Certo? Eu me antecipo à ação da lei. Por que Jesus recomenda perdoar e não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes? Porque nenhum de nós é vítima inocente, meus irmãos. Nenhum de nós recebe um mal por acaso. Isso está estabelecido lá no Êxodo, capítulo 20, versículo 5 do Decálogo. Quando Moisés registrou da seguinte forma, conforme o original hebraico: pois eu sou Deus zeloso, que puno a iniquidade dos pais nos filhos na 3ª e 4ª gerações daqueles que me aborrecem. Por que Moisés registrou dessa forma, na 3ª e 4ª? Porque a minha primeira geração é meu filho. Não pode ser eu de volta, pode? Não pode. A 2ª geração é meu neto. Pode ser eu de volta? Não, porque eu estou vivo ainda. Mas já a partir da 3ª, o bisneto, a maioria não conhece seus bisnetos, ou conhece? E com certeza, como tataraneto, ninguém conhece. Então, é aí que o Espírito retorna para reajustar aquela iniquidade praticada na primeira, quando foi protagonista na primeira geração. Tradução, segundo o original hebraico, que foi mantida por São Jerônimo quando ele traduziu a Vulgata Latina, traduziu do grego e do hebraico para o latim. Ele manteve a preposição em. Depois é que, quando começou a haver a tradução para as línguas neolatinas, por exemplo, é que houve a troca da preposição. Em vez de na 3ª e 4ª, substituiu-se por até a 3ª e 4ª, que torna o nosso Deus misericordioso, bondoso, num Deus vingativo e carrasco, que não condiz com aquela informação que Jesus nos traz. E vamos lembrar que o nosso ponto de apoio é Jesus, porque o Espiritismo representa o cumprimento da sua promessa
do Consolador prometido, que nos faria lembrar de tudo quanto ele nos dissera, que nos esquecemos e que deturpamos. Então o Espiritismo vem corrigir. Então o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Então, voltando aonde nós estávamos. Você lembra onde é que eu estava, minha amiga Denise? Eu estou aqui esperando a oportunidade para fazer a pergunta do Daniel. Então é aí que eu estava. Estou com a pergunta do Daniel aqui na minha cabeça, assim, meu Deus. Então é aí que eu estava. Aproveite que eu já dei e perguntei. O Daniel, ele descreve o seguinte, sobre o aspecto reencarnatório do espírito como uma criança, são suas tendências, mas as suas tendências podem ser mais voltadas ou não para questões espirituais. Por isso os pais precisam distinguir, ressaltando as suas virtudes, já que você falou a respeito da figura da criança que desperta em nós, né, da questão da bondade, porque nós somos muito tolerantes com as crianças. Esse é o problema da educação. Qual que é o problema da educação? Exemplificar para o filho. Se eu quero que o filho seja virtuoso, o que se exige de mim? Exemplos virtuosos. Mas eu quero que o meu filho não minta, mas quando o telefone toca eu falo, não fala que eu não estou aqui não, pelo amor de Deus. Se for o fulano, então já complica a situação. Então nós temos que vencer primeiro a nossa própria instintividade, a tendência. Porque o que é instintividade e tendência? Fruto do trabalho feito nas encarnações anteriores, que cria o automatismo. Quem já leu o livro Os Mensageiros? De André Luiz. Os Mensageiros, tem lá um centro de mensageiros que André Luiz achava que era um serviço de distribuição de cartas e malotes lá pela colônia. Na ingenuidade do André Luiz, quando estava iniciando. Mas era um centro de formação de mensageiros do Evangelho que iriam reencarnar para trazer o Evangelho vivo para a Terra. Como pensamentos, palavras, atitudes e ações. Mas o que está dito lá? Que a maioria esmagadora fracassa. Por quê? Porque não consegue vencer a tendência, a dúvida. Esse negócio de espiritismo, isso aí é bobagem, não existe isso não. Quando a mediunidade começa a despertar no elemento, que ele procura o centro espírita, por exemplo, mas ele não gosta muito da disciplina, ele vai no psicólogo, o psicólogo, não, isso aí não existe não, você vai espairecer, vai descarregar suas energias e tal, que você resolve. Casou com o que ele quer. Então, a maioria fracassa por causa das tendências. Então, se só desencarnar, fazer curso no mundo espiritual, resolvesse o problema, saneasse, a humanidade hoje seria outra humanidade. Porque todos nós aqui que estamos desencarnando, pelo menos de uns 300 anos para cá, estamos fazendo curso nos intervalos das reencarnações. Então tem uma força de arrastamento que é a tendência. Quanto mais virtudes, Allan Kardec trata disso no Livro dos Espíritos aqui numa questão. Quanto mais virtudes, mais tendência para o bem, e é fruto de um trabalho anterior. Kardec diz isso. Numa questão que ele perguntou aos espíritos sobre isso, os espíritos disseram que aquele que tem propensão para o bem, que não precisa de ser educado para o bem, é porque traz um trabalho já feito em existências anteriores. Trabalho feito. Então, se nós ainda temos uma carga um tanto ampla de paixões, emoções desencontradas e desequilibradas, então esse é o nosso trabalho.
e as disciplinas que a Casa Espírita oferece, as oportunidades de ação, são instrumentos didáticos para nós canalizarmos as energias, canalizarmos as emoções, transformar tudo isso em virtudes nobres, pela prática da caridade, pela prática do bem, que é o trabalho da autoeducação. Porque a educação, Kardec vai dizer isso aqui numa determinada parte, é fruto dos hábitos adquiridos. Então, para eu mudar um caráter, eu preciso mudar os hábitos. E permanecer nos bons hábitos, porque esses bons hábitos vão gerar uma tendência que na próxima existência futura será uma tendência inata na individualidade. Então, nós vamos nós vamos voltar aqui a Kardec e nós vamos tratar disso. Então, aqui continuando. Então, a forma infantil é para que nós consigamos, por exemplo, encarar um adversário na forma frágil e amá-lo, como acontece com, pelo menos, a maioria dos pais e mães. Infelizmente, hoje temos visto algumas questões muito tristes de espíritos bem animalizados que não conseguem nem olhar para o bebê, né? Temos visto coisas bizarras. Mas, de um modo geral, acontece com todos nós. Aí aquele espírito vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e lá na adolescência ele começa a assumir a sua natureza. Então a fase infantil, principalmente até os 7 anos, é a fase mais propícia para que nós consigamos induzir positivamente esse espírito a novas coisas. Porque quando ele alcançar a adolescência, suas tendências vão aflorar, mas aí ele já vai ter uma forte carga de tendências que ele veio vivenciando, desenvolvendo na infância, que vão então atuar em conjunto, uma incessantemente reagindo sobre a outra, para formar o caráter definitivo nesta existência, que pode significar avanço ou pode significar estacionamento. Moral, porque o progresso intelectual se efetua sempre. Mesmo os elementos que estão entregues às práticas mais torpes e mais vis, eles estão progredindo intelectualmente. Não estão progredindo moralmente, mas eles estão ampliando o campo do conhecimento. Certo? Então, os Espíritos nos informam isso na questão, acho que é 785, que o progresso intelectual se efetua sempre. E o progresso moral vem depois, porque o progresso intelectual tem a função de trazer o progresso moral, engendrar, que é o termo que Kardec usa. Engendrar o progresso moral. Questão 780 e 780A do Livro dos Espíritos. No entanto, antes do reinício, então no caso do Júlio, ele permaneceu criança para recomeçar uma nova existência. Por quê? Se eles retornassem à sua forma adulta, ia ter que ser feito todo um trabalho que é doloroso para o espírito, de redução perispirítica. Então ele já na fase infantil, ali permaneceu como criança no mundo espiritual para um novo mergulho que se deu breve, né? Conforme relatado no livro Entre a Terra e o Céu. Então essas existências curtas têm duas características, como a própria Blandina vai dizer no livro Entre a Terra e o Céu. Geralmente o espírito é um suicida, tem uma existência curta para completar o tempo que faltava.
Quando não é um caso de suicídio, enquadra-se nesse caso aqui, ó. Conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo tempo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais, recobrando logo após o serviço levado a efeito a respectiva apresentação que lhes era costumeira. Então é como Kardec mesmo já trata disso no Livro dos Espíritos. A desencarnação de criança, não raro, é como prova para os pais, para proporcionar um chamamento dos pais para a realidade espiritual. Então, grandes almas, espíritos que amam aquele casal, que querem vê-los avançar mais rápido na senda do progresso, retornam como filhos para desencarnarem cedo, para que isso, a dor, os desperte para novas coisas. Então nós vemos que os espíritos já encaram a dor de outra, como um valor didático dos mais expressivos. E nós aqui fugimos da dor como o diabo foge da cruz, não é assim que acontece? Então tem essa dupla esses dois aspectos. No entanto, antes do reinício de nova existência física, tais espíritos são recolhidos em instituições próprias, como é narrado no livro Entre a Terra e o Céu, e nessa obra aqui do A Vida Além do Véu, de George Vailey Owen, e na obra de Emanuel Swedenborg também. Há apresentações psicográficas citando escolas, parques, colônias e instituições diversas consagradas ao acolhimento e amparo às crianças desencarnadas. E, ademais, ao reencarnar, o espírito entorpece a consciência e somente finalizará o processo reencarnatório a partir dos 7 anos aproximadamente, quando se remata a reencarnação. Por isso, se a criança desencarnar no meio do processo reencarnatório, ou seja, entre os 3 e 4 anos, o espírito possivelmente possa retornar imediatamente à forma adulta precedente, conforme o caso. Se espíritos de mais alta envergadura moral, sim. Se espíritos medianos que ainda precisam daquele entorpecimento da consciência, permanecerão até a preparação de uma nova existência. Aqui nós não podemos fechar a questão. Há uma gama de fatores aqui consideráveis. Então essa informação sobre os 7 anos, nós encontramos, por exemplo, no livro O Consolador, na questão 109 de Emmanuel, que ele vai dizer isso, mais ou menos isso mesmo. Ó. O período infantil é o mais sério, o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Porque nessa fase o espírito está muito influenciável, muito receptivo, muito dependente. E os espíritos informam que só as grandes almas, os espíritos que têm uma grande bagagem, conseguem fugir da influência do meio. Então, às vezes, nós vemos em meios bastante complexos espíritos que se mantêm com caráter firme. Não temos visto isso? Numa mesma família, criada em condições difíceis, um filho enveredou pelo caminho da criminalidade e o outro não. O outro se manteve. Porque espírito que já traz uma bagagem para servir de exemplo. Servir de exemplo ali naquele meio. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Então essa é a questão 109, 110 de o Consolador, para quem quer estudar, e também as questões 189
a 191, Emmanuel acrescenta outros aspectos aí. Também devemos considerar o seguinte: se a criança desencarnada possui grande experiência no campo do intelecto e moral, readquire rapidamente os valores parciais da memória, logo após a desencarnação, conseguindo, por isso, ordenar conceitos e anotações de acordo com a maturação intelectual alcançada com seus empenhos, que é o caso do exemplo citado que consta no livro O Céu e Inferno do Menino Marcel, que já revela uma grande bagagem intelecto moral pouco tempo depois de desencarnado. Lá no capítulo 8 da segunda parte do livro O Céu e Inferno. O mesmo não sucede com criança desencarnada que ainda não possui condição moral elevada. Em tal estágio, que é, infelizmente, a grande maioria de nós. Em tal estágio, o desenvolvimento no além-túmulo é idêntico ao que se processa no plano físico, quando o espírito é constrangido a aprender pausadamente as lições da vida e avançar gradualmente segundo as injunções do tempo. A natureza não dá saltos. Na questão 365, nós aprendemos que o espírito evolui em insensível marcha ascensional. Então existe um encadeamento lógico, paciente, que tem um objetivo, tem uma providência, certo? Então a criança lá vai frequentar a escola, o maternal, o pré-maternal, o jardim, o ensino fundamental, evidentemente, com uma metodologia bastante superior à nossa metodologia, principalmente do estágio atual da Terra, num estágio de plano de expiações e provas, em que nós ainda não temos aquelas escolas com aquele padrão que todos nós gostaríamos que houvesse, que oferecessem todos os recursos tecnológicos possíveis para o aprendizado das crianças. Mas não há verbas para esse tipo de trabalho, porque não há interesse na educação profunda do caráter das criaturas. Allan Kardec trata disso, nós vamos ler já já. Morre o corpo infantil em qualquer faixa etária e sobrevive o espírito imortal e eterno, com toda uma bagagem de aquisições intelectuais e morais advindas das múltiplas experiências reencarnatórias e que integram a sua individualidade. Então, todo o aprendizado que é feito em cada existência permanece como um substrato a formar um arcabouço de tendências nobres ou não, conforme é a natureza da pessoa. Então, para que nós entendamos o quadro complexo, heterogêneo, que se apresenta na sociedade como resultado do progresso individual de cada um de nós, é bom nós estudarmos a escala espírita, para nós entendermos as graduações, o escalonamento, as classificações das nossas naturezas interiores, segundo os critérios dos espíritos. E fazemos análise, não é fazer julgamento, mas fazemos análise do que acontece na Terra. E entendemos por que a Terra ainda é um plano de provas e expiações. Por que a Terra ainda não é um mundo ditoso. Por que nós ainda estamos em transição para um mundo de regeneração
E o período de regeneração é transição para o mundo ditoso. Então, a Terra só será um mundo ditoso, que é um mundo feliz, após a regeneração, que vai ocorrer após a fase de provas e expiações. Então é um quadro complexo. Então qual que é o trabalho que se impõe a nós? Não é saber quando é que vai começar a regeneração, quando é que vai acabar o mundo de provas e expiações, é 2019, é 2057. O que nós temos que tratar de fazer com urgência é acabar, extirpar em nós a causa do mundo de expiação e prova que se mantém na Terra. Porque a Terra é um globo neutro. Ele é categorizado como prova de expiações por causa da massa de espíritos aqui reencarnados que está nessas condições. Se a espiritualidade decidir, por exemplo, fazer um exercício aqui, que a partir de agora só reencarna espírito superior, espírito puro, com menos de 100 anos a Terra já virou mundo ditoso. Por quê? Esses espíritos vão crescer e vão materializar no mundo a sua condição. Mas o processo não é assim. É de regeneração. Depois que nós estivermos regenerados, aí os espíritos superiores vão poder reencarnar para respirar no nosso meio aqui, sem serem massacrados. E essa que é a triste realidade. Jesus não foi massacrado? Jesus foi massacrado. E Jesus é um espírito nobre, superior, puro, que só vem na Terra para praticar o bem, meus irmãos. Isso que é mais triste. Não conseguiu ficar aqui mais de 3 anos. Ele ficou 33, mas atuando mesmo para nos reeducar, exemplificando valores nobres e virtudes divinas, foram 3 anos e meio, mais ou menos. E nós corremos com ele daqui. O último parágrafo. Recordemos que as almas, ainda prisioneiras no automatismo inconsciente, acham-se relativamente longe do autogoverno. Essa frase que o nosso companheiro grafou aqui no seu artigo, ela está no livro Entre a Terra e o Céu, naquele mesmo texto que eu estava lendo aqui da Blandina, em que ela discorre com muita propriedade sobre esses espíritos que de alta envergadura que reencarnam como para ajudar os pais e desencarnam logo. Ela vai dizer assim, almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Jazem conduzidas pela natureza, à maneira das criancinhas no colo maternal. Não sabem desatar os laços que as aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas. E por isso exigem tempo para se desenvolverem no justo desenvolvimento. Então, quando se fala automatismo inconsciente, achando-se ainda relativamente longe do autogoverno, esse automatismo inconsciente é a tendência que trazemos, que nós seguimos cegamente, sem discernimento. Quando os Espíritos nos instruem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro mandamento. Instruí-vos, esse é o segundo. A instrução, que é o autoconhecimento, o conhecimento interior, para nós identificarmos as tendências que trazemos, domando as más tendências, alterando nossos hábitos para gerar tendências positivas, para sairmos daquele automatismo inconsciente da tendência.
que é, por exemplo, o automatismo que leva o alcoólatra constantemente a abrir uma garrafa de bebida. E ele não consegue vencer. Não acontece isso? Ou o elemento toxicômano. É o automatismo inconsciente, que se tornou um desejo imperioso. Então, essa é a representação do automatismo. Então, quando o elemento diz assim, tivemos recentemente um caso de um companheiro que empurrou uma moça no trilho metrô de São Paulo. Que ele diz, eu ouvi uma voz que me mandou. Gente, é a voz interior da própria tendência. Não é a voz de fora, não. Não é o demônio, o obsessor, não. É a voz interior da tendência. Ok? Porque senão nós vamos chegar ao mundo espiritual. Não, eu não tive culpa, não. Foi a voz lá do Espírito que me... Certo? Nós somos artífices do nosso destino. Os espíritos que se postam ao nosso lado, eles são indutores. Nos apresentam exemplos, nos apresentam palavras que induzem positiva ou negativamente, conforme é a sua natureza. Daí nós precisamos identificar a natureza profunda de cada um de nós para fazer a seleção adequada. Convém eu ouvir essa voz que está me dizendo isso? A voz me mandou atirar para debaixo do trem, mas a lei de Deus diz, não matareis. Então qual a voz que vai ser mais forte da minha intimidade? Tem um ditado indígena que diz o seguinte, o índiozinho chegou para o índio mais velho e perguntou, eu tenho um lobo e tenho um cordeiro, qual é o que cresce mais? O indígena sabe, o que você alimenta. E nós alimentamos essas tendências com hábitos. Daí é preciso mudar os hábitos. Então, para mudar a terra de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração, é preciso mudar hábitos. E depois, como Kardec enfatiza na questão 914, é preciso reformar as instituições que constantemente insuflam o egoísmo e o orgulho. Então, não é um trabalho fácil, minha amiga Denise? Recordemos que as almas ainda prisioneiras no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Em face disso, permanecem transportados pela natureza, à maneira de bebês no colo materno. É por esse motivo que não se pode prescindir de períodos de recuperação para quem desencarna na fase infantil, porquanto precisarão continuar aprendendo, estudando e recebendo esclarecimentos espirituais adaptados à sua idade e compreensão, e serão separadas por faixas de idade e entendimento, tal como ocorre aqui na Terra. Então eu quero terminar o nosso assunto com Allan Kardec. Nós já lemos aqui sua dissertação, como comentário a essa questão lida, que nos fala dos piores instintos, das crianças dotadas de piores instintos, que obram mais por instinto, e que isso representa inferioridade do espírito, que tem progredido muito pouco. Ou são espíritos ainda nas fases mais iniciais do progresso humano. Então nós temos hoje uma humanidade muito heterogênea. Temos espíritos recalcitrantes, já com uma larga bagagem intelectual, e temos espíritos ainda nas faixas mais iniciais, que ainda não sabem fazer outra coisa senão dar vazão aos instintos. E na questão 685, para nós encerrarmos aqui, nós vamos encontrar... Estamos falando de educação, estamos falando de aproveitar o período infantil, em que a criança
é como se fosse uma página em branco, receptiva, esperando a grafia de novas coisas. E dentro desse aspecto, Emmanuel nos ensina que o lar é o núcleo fundamental. E que os pais, então, têm um papel especial e extraordinário. Os pais não têm a missão de transformar esse espírito num espírito puro, superior, um espírita formadinho, empacotadinho, com fita, com laço. Não. O objetivo nosso é formar homens de bem. E não apenas homens que tenham uma filiação religiosa tal ou qual. Formar homens de bem. Porque o mundo carece de homens de bem, que vão fazer o bem nas várias esferas de atuação da sociedade. Tanto como um gari que varre o seu quarteirão com zelo e disposição, quanto um presidente que deve usar todo o seu arcabouço intelecto-moral para distribuir os recursos financeiros que são arrecadados pela cobrança de impostos, que cada um da sociedade repassa para as mãos desse presidente, para gerar o bem comum de todos. O lar é o ponto inicial desse processo. Nós espíritas, evidentemente, que devemos promover o estudo do Evangelho no lar. Os espíritos dizem pelo menos uma vez por semana, quer dizer que pode ser mais. Pode ser mais vezes. Tem quanta indicação para estudar o Evangelho no lar, minha amiga Denise? Nenhuma. Pode ser todo dia? Pode. Pode ser 2 vezes por dia? Pode. De acordo com cada um definir, em consenso com sua família. Certo? Então, Allan Kardec vai trazer para nós o seguinte, para nós fecharmos. Falando na questão 685, como comentário, uma questão social grave, que eu não vou ler aqui porque vai fugir do tema. Kardec vai dizer o seguinte. Ele está falando aqui do trabalho, da falta do trabalho e do flagelo que a falta de trabalho leva à sociedade. Qualquer semelhança com o Brasil é mera coincidência. Qualquer semelhança. Então ele está falando do desequilíbrio econômico e desse desequilíbrio que leva ao desemprego. Aí ele continua discorrendo e vai falar o seguinte: há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E Emmanuel, comentando isso no livro Pensamento e Vida, capítulo 20, falando dos hábitos, vai dizer assim: os hábitos são uma esteira de reflexos mentais condicionados, impondo constante indução à rotina. Para quem quiser anotar, Pensamento e Vida, capítulo 20. Porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Considerando-se... O que eu vou ler aqui também é mera coincidência, tá, Denise? Mera coincidência, pessoal. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freios, e entregues a seus próprios instintos,
serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem? O que é que vocês acham? Cada um pensa. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência, para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. Allan Kardec escreveu isso aqui, lá por volta de 1863, 64, 65, mas tristemente constatamos que é bastante atual. Que esse é o nosso trabalho, de nos educarmos e de sermos exemplos catalisadores de melhores coisas para aqueles que estão à nossa volta, como familiares, como filhos, esposos, irmãos e irmãs. Que Jesus nos abençoe. Nós